segurança do trabalho. E qual que é o objetivo desse grupo? Um dos, né? É trazer situações, né, do momento aí da área de RH, dos seus subsistemas, e debater. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, dentro do grupo aí apresentou algumas dificuldades com esse E-Social aí na segurança do trabalho, né, das empresas do grupo 1. E para isso, para colaborar com o grupo, a gente conta aí com os nossos parceiros. Então, eu quero agradecer a Vívia, da Viva Consultoria e Treinamentos, por ter se disponibilizado, o Michel e o Israel, que é da Sênior, que são parceiros do Grupo RH e Você. Então, sejam todos bem-vindos. Depois, quem quiser saber um pouquinho mais do grupo, é só entrar lá no nosso site, que é gruporhevocê.com.br. Vivi, eu vou deixar com você, porque de E-Social na segurança do trabalho eu não entendo nada. Mas aí eu vou deixar com você para você ir conduzindo aí com o Michel, com o Israel, e esclarecer aí a dúvida do pessoal, que é só um pouquinho, são só algumas, são pontuais. São poucas. São poucas. Tá ok. Obrigada, Daiane. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Vivian Bergamasco, sou engenheira de segurança do trabalho, diretora da empresa Viva Consultoria e Treinamentos, daqui de Ribeirão Preto. Faço parte do grupo de parceiros aí do RH e Você, a gente está sempre trabalhando com eles. E um dos nossos carros-chefes, assim, é o E-Social, né? Essa parte toda de saúde e segurança do trabalho, principalmente que envolve toda a parte trabalhista e previdenciária. Então, a gente já trabalha há alguns anos com o E-Social, só desde 2014, quando começou tudo isso, e eu tenho como parceiro de trabalho o instrutor master da Viva Treinamentos, na parte de capacitação de profissionais, que é o Michel Carvalho, e hoje nós trouxemos o Michel Carvalho aqui para trazer algumas informações para vocês e para a gente trocar ideias em relação às dificuldades que estamos tendo, né? Muitas pessoas aí do grupo 1 já está tendo algumas dificuldades em relação ao lançamento da SST, dos eventos que envolvem a saúde e segurança. E então, para nos ajudar, né, aí a gente trocar ideia e tentar nos ajudarmos mesmo, a gente decidiu fazer esse bate-papo para tentar esclarecer as dúvidas aí. Então, eu deixo vocês com o Michel, ele vai explanar um pouquinho, né, a respeito do E-Social para vocês, com o Michel Carvalho, e aí nós vamos tirando as dúvidas, né, o pessoal da Sênior também, que está nos acompanhando, né, Daiane, a gente vai fazer os dois juntos? Isso. Como nós vamos fazer? Isso, eu queria que o Michel se apresentasse agora, para o pessoal conhecer, acho que uma grande maioria já conhece ele, Michel já está figurinha carimbada, sim, né, Michel? E a Sênior também, e a Sênior também, bem conhecida aí, mas eu queria que o Israel também se apresentasse, falasse um pouquinho, e aí vocês vão conduzir os três. Tranquilo. Tá bom? Michel, com você, depois a gente passa para o Israel. Perfeito, pessoal. Eu agradeço aí a Vivian, né, e a Daiane também, e ao grupo RH e Você, a Sênior também pelo convite. É muito importante, é muito gratificante o reconhecimento do trabalho aí, já de vários anos nessa área, né? Meu nome, o pessoal que não me conhece, meu nome é Michel Carvalho, sou de Bebedouro, São Paulo, tenho uma empresa de medicina e segurança do trabalho, já estou na área há 25 anos. Pedi até uma licencinha para o Israel, mas para aqueles pessoal que não me conhecem, além da segurança do trabalho, também eu sou programador e estou fazendo engenharia de sistemas, então eu gosto muito também da área de informática, isso facilitou bastante para o E-Social e o conhecimento da formação dos layouts, entender como que funciona, né, dentro de uma plataforma, além de também ter o curso, né, quase ali, puxado ali para o lado da Daiane, mas há muitos anos atrás, de contabilidade, né? Então, eu também, tudo que é exata, para mim, é importante demais. Já estou nessa área há 25 anos e já estou ficando velhinho, já. Eu estou com 42 anos, fui consultar a Previdência e ainda falta 23 para me aposentar. Então, acho que dá para trabalhar mais um pouco aí com a Vivian, com a Daiane, com o Israel. Tem que dar muito curso ainda. Só falta 23. Eu até me surpreendi. Depois de ter trabalhado 22, ainda falta 23. Mas tá bom, né? A Previdência é assim mesmo.
A gente vai trabalhar junto e fica à disposição de vocês para tirarem todas as dúvidas que precisarem. Obrigado. Isso aí. Bom, pessoal, ótima tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Bastante gente aí, né? É um assunto do momento. Eu sou Israel, sou responsável pelo time técnico, pela área de serviços da unidade Sênior Noroeste Paulista, que na verdade a gente fica em Ribeirão. Eu tenho aí 12 anos aproximadamente com software, atuei em vários projetos de implantação de segurança e medicina, né? E aqui também estou para aprender um pouquinho com o Michel aí. O Michel vem trazer aí informações ligadas ao processo, aos conceitos, algumas práticas, e eu compartilhar como que uma solução, no caso a Sênior, né, tem se comportado em relação a esse momento que a gente está vivendo. A gente teve a transição da Folha e agora a gente está aí na transição das informações ligadas à saúde e segurança, né? É isso, né, Michel? Perfeito. Isso é equipe show de bola. Aqui só tem profissional nota 10 aqui. Quem está ministrando e quem está assistindo. Todos qualificados para o assunto. Pessoal, então, já que todos se apresentaram, acho que não sei se a Daiane vai querer fazer falar mais alguma coisa. Daiane, podemos prosseguir? Cadê você, Daiane? Já escapou? Eu tô aqui, Michel, a minha internet tá chovendo bastante aqui na minha casa, a minha internet tá oscilando bastante. Você tá home? Mas pode ir conduzindo. Eu Perfeito, tô home. Então. Tô com os filhos, com o periquito, com o papagaio. Então tá ótimo. Pessoal, se acontecer, como a Daiane já falou, né, pode acontecer isso naturalmente, pode acontecer de estarmos ali falando e interromper e falhar, isso é normal, a gente faz parte da internet. Mas todos estão me ouvindo aí, normal, beleza? Sua imagem está travada. Travou? Ah lá, acabei de falar agora. Eu não sei se procede, tá, Michel? Mas já me falaram que se a gente deixar as câmeras desligadas, fica melhor. Agora, eu não sei se isso é fake ou se é verdade. Vamos fazer isso. Acho que travou tudo agora, Michel. Vivi, eu acho que o dele tá travado, Sim. do Michel. Acho que chamar ele no PV e pedir para ele sair e entrar de novo. Sim. Eu vou falar com ele. Acho que ele já saiu. Pessoal, vocês estão ouvindo? Será que foi só do Michel que travou? Se vocês puderem sinalizar aí para a gente com ok. Ei, eu tô ouvindo, Luiz. Ok. Eu tô ouvindo normal. Perfeito. Tá. Também Então, tô acho que foi do ouvindo Michel. normal. Tá ok. Eu também tô ouvindo normal. Voltou. Peraí. Voltou, né? Voltou, Michel. Acho que... eu vou desligar aqui a câmera para ver se fica melhor aí. Né? Porque senão atrapalha, pode travar, que nem aconteceu agora, ou ficar lento aí. Pessoal, falando sobre... Peraí. Pronto. Falando sobre o E-Social,
Vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Vou ver se não vai travar isso daqui, mas vamos tentar compartilhar aqui sem travar, tá? Esse material depois eu vou passar ali para a Daiana. A Daiana pode compartilhar aí com vocês aí também, tranquilamente, tá? Nós temos aí o E-Social com o seu cronograma. A entrada do E-Social agora, né, dia 13 de outubro, para empresas do Grupo 1 e as demais empresas privadas do Brasil, com a entrada prevista para o envio, né, de eventos previstos aí para 10 de janeiro. 10 de janeiro tem uma data legal, comemorativa, para quem não sabe, é meu aniversário. Então, já vai preparando um Pix aí, alguma coisa, mas vai ter aí a entrada de todas as empresas privadas do Brasil, né, que possuem trabalhadores ativos na CLT e no regime geral da Previdência Social, e está tendo uma grande movimentação por parte dos contadores e também das clínicas de medicina e segurança do trabalho, né? E essa condição eu já vim alertando a todos os profissionais já há muito tempo. Em junho mesmo, quando houve a prorrogação, tinha comentado que quando chegaria esse tempo, que não teríamos ali muitos profissionais capacitados e também a correria seria intensa no final do ano, e é o que está acontecendo, né? Mas estamos lá, estamos lutando aí para tentar capacitar, fazendo workshops, fazendo essas lives gratuitas aqui para estimular aí, para tirar todas as dúvidas dos profissionais. Uma das grandes perguntas que o pessoal sempre faz: quem que é a responsabilidade de enviar os dados de saúde e segurança do trabalho? São os contadores? São as clínicas médicas? São as empresas de engenharia de segurança? Ou é o empregador? Se vocês olharem e observarem, quem já leu, né, o próprio manual de orientação do E-Social, ele deixa bem claro que a obrigatoriedade vai ser sempre do empregador, né? E aí sempre entra naquela discussão, né? Não, mas é eu que tenho que enviar, é o contador, é a clínica. Pegando pelo lado do empregador, ele não possui proficiência, né, e conhecimento técnico sobre o assunto. Já os contadores já têm muita responsabilidade para ser transmitido. E aí, neste caso, a responsabilidade de envio desses dados, né, fica ali para a empresa de medicina e segurança do trabalho. Por isso que muitos profissionais ali estão se qualificando, estão se preparando para isso. O que é necessário? O que a empresa tem que ter? Né, a clínica de medicina do trabalho, para fazer a transmissão dessas informações, no mínimo ter um certificado digital, que de acordo com o software, né, que vai determinar o tipo de certificado digital, e aí possuir a procuração eletrônica, né, dos seus clientes. Essa procuração eletrônica, quem realiza o cadastro é quem possui o certificado digital da empresa. Então, um exemplo, como que eu, por exemplo, estou trabalhando, né? Eu já tenho, a minha empresa tem um certificado digital, e aí o próprio contador entra lá no ECAC e cadastra, né, o meu CNPJ lá na procuração eletrônica como responsável, né, por envios de eventos de saúde e segurança do trabalho. Então, não é nada complicado, tá, pessoal? Não é nada, assim, um bicho de 7 cabeças. Eu fechei contrato com uma empresa, eu vou ser o responsável, a minha clínica vai? Tá, então, o empresário passa para o contador, cadastra o Michel para fazer a transmissão dos eventos de SST. E pronto, feito isso, a minha clínica tendo certificado e eu tendo a procuração para transmitir, não vai ter problema nenhum, tá? O E-Social vai aceitar naturalmente. E, como nós já sabemos, o E-Social, ele vai, né, após fazer esse cadastro, vai ter o protocolo de envio de recibo, né, de entrega desses eventos de saúde e segurança do trabalho. São passadas, pessoal, por várias validações, tá? E muitas delas o software já faz a própria triagem.
Por isso a necessidade muito grande de ter um software de qualidade. Um software que, por exemplo, não passa nem por uma triagem de qualificação de CPF. O que é qualificação de CPF? Saber se o CPF é válido, né? Isso vai gerar muitas dores de cabeça. Então, é importante ali, para fazer essa triagem de transmissão, o software já ter essas características e restringir ali vários erros do próprio usuário, como, por exemplo, cadastrar uma CAT, comunicado de acidente de trabalho, com a data 30 de fevereiro. Se enviar para o e-social, o que vai acontecer? Vai ser devolvido, vai voltar com erro. Tá? Outra informação importante que também devemos levar em consideração é a lógica do sistema e da transmissão. O e-social, ele trabalha em várias etapas, né, numa lógica de sequência de eventos. Como, por exemplo, eu não consigo cadastrar um trabalhador, um vínculo de trabalhador no e-social se a empresa não está cadastrada. E, logicamente, nós vamos entrar na área de saúde e segurança do trabalho, dependendo dessas informações também. Como, por exemplo, o cadastro inicial do vínculo do trabalhador. Eu não consigo enviar nenhuma informação, nenhum evento para o e-social se o trabalhador não está cadastrado no e-social. Mas, Michel, isso acontece? Isso é comum de acontecer? Sim, é muito comum, né? De repente, o trabalhador ele veio fazer o ASO e eu vou tentar transmitir para o e-social aquele ASO, só que aquele trabalhador ainda não foi registrado, não criou o vínculo lá no e-social, né? A contabilidade não fez o cadastro do vínculo, ou, de repente, o trabalhador fez o exame médico admissional e desistiu da vaga. Nem chegou a ter o vínculo. Isso também é um impeditivo, né? Eu não vou conseguir enviar esses dados do ASO, porque esse trabalhador não pertence ao quadro ativo daquela empresa. Essa sintonia, essas informações têm que estar sincronizadas entre contador e segurança e saúde do trabalho, senão vai dar dor de cabeça, né? Outras das informações que tem o cruzamento é a própria matrícula cadastrada no e-social daquele trabalhador. Nos eventos de saúde e segurança do trabalho, apenas 2 informações do trabalhador que vão gerar essa validação, que é o número da matrícula cadastrada pelo profissional do departamento pessoal, lá na plataforma do e-social. Não confundir o número da matrícula do sistema com o número da matrícula cadastrada no e-social. Tem que ser esse número de matrícula do e-social, mais o CPF válido do trabalhador. Sem essas 2 informações, não acontece a validação, né? E, para entender uma informação ainda um pouquinho melhor, nós temos ali os eventos finais, como, por exemplo, o desligamento do trabalhador com o evento S2299. Se, por acaso, o trabalhador fizer o ASO demissional e for enviado o desligamento S2299, eu já não consigo mais enviar o ASO demissional. Eu vou ter que cancelar o evento, excluir o evento de demissão, para que a Clínica de Saúde e Segurança do Trabalho faça o envio do ASO demissional e, assim, corrija essa informação. Então, é uma informação dependendo da outra, é uma informação cruzando diretamente com a outra. Nesta versão do e-social simplificado para a saúde e segurança do trabalho, nada mais é do que o PPP eletrônico, né? O perfil profissiográfico previdenciário. É aquele documento que o trabalhador utiliza para fins de caracterização ou não de aposentadoria especial. Esse documento, o PPP, ele já foi instituído a obrigatoriedade desde janeiro de 2004. Estamos aí quase o PPP se tornando aí de maior, né? Fazendo aí os 18 anos de idade. Por quê? Porque ele vinha nessa sequência. Só que é um documento muito desvalorizado, não entregava, né, a tempo essa informação deste trabalhador. O trabalhador geralmente deixava para buscar esse documento
só quando ia aposentar, que nem eu dei o exemplo meu aqui, né? Pessoal, Michel, falta 23 anos, e aí eu volto lá, 23 anos lá, depois eu já saí dessa empresa, depois de 23 anos eu volto para a empresa não existe mais, a empresa já foi fechada, e eu precisando do PPP para me aposentar e não consigo esse documento. E aí eu tenho que entrar com meios jurídicos. Com essa nova versão, a partir de janeiro agora, né, o PPP deixará de ser de papel e passará só a ser eletrônico. Uma das grandes preocupações na saúde e segurança do trabalho, como na parte contábil também do DP, né, na parte do DP, desculpa, é as informações estarem corretas e sendo cruzadas de forma eficiente, tanto para o DP quanto para a SST. O que seriam essas informações, Michel? No PPP, nós temos lá a informação que é, por exemplo, o CBO, o Cadastro Brasileiro de Ocupação, que é fornecido e cadastrado através do vínculo, né, dentro do evento S2200. Porém, por outro lado, tem a parte de saúde e segurança do trabalho, que informa a descrição da atividade. Vejam que uma informação está casando com a outra, né? Tem que casar, né? Porque imagine informar uma característica de um CBO e, na verdade, essa pessoa fazer outra atividade. Tem vários cruzamentos e o trabalhador ele vai ter acesso a isso, a tudo isso de forma online, né? E de forma atualizada. Por isso que a elaboração desse documento e agora enviando exige uma responsabilidade muito grande de ambas as partes, pessoal, de ambas as partes, né? DP e SST têm que se conversarem, porque senão o grande prejudicado disso tudo vai ser o próprio empregador. Quando o DP faz um registro de um trabalhador, ele não vai lá na empresa visitar para saber realmente se aquele trabalhador está fazendo as atividades, os riscos que ele está exposto, se está com a realidade do que foi feito, da realidade do que está sendo recolhido, né? O E-Social, nesta nova versão aqui, ele tem um caráter também tributário, porque dando direito, ensejando direito à aposentadoria especial, poderá ter aquela, dependendo do tipo de empresa, poderá ter aquele recolhimento de 6% para financiamento da aposentadoria especial sobre o salário bruto de cada trabalhador, né? Lembrando que também a Previdência pode futuramente cobrar até ações regressivas dos últimos 5 anos, né? Que a empresa não fazia isso. Então, uma faca que corta dos dois lados. Além da informação também que o trabalhador, tendo acesso a isso através do portal Meu INSS, de forma real, né, ele vai acessar, ele vai poder imprimir esse documento e realizar alguns questionamentos, né, e até gerar ali possíveis ações contra a própria empresa. Então, esse documento agora, ele vai estar ali sendo fiscalizado não só pelo governo, mas pelo próprio trabalhador. Então, a importância de fazer o documento de forma correta. Para os eventos de SST, nós temos que enviar 3 informações. A CAT, que é o evento S2210, Comunicação de Acidente de Trabalho. O S2220, Monitoramento da Saúde do Trabalhador, que é o ASO. E o S2240, que é Informações dos Agentes Nocivos e Atividades, de acordo com o anexo 4. Essas 3 informações vão compor o PPP eletrônico. De onde eu vou tirar esses dados? Que documentos que eu preciso ter para fazer essas informações, para preencher esses eventos? É claro que no software você vai ter todos esses recursos, mas para a empresa precisa contratar a clínica, fazer a documentação, mas precisa do quê? Primeiro, no evento da CAT, o 2210, né, ele é o evento que
hoje nós conhecemos como CAT Web, e agora vai estar lá dentro do e-social. Mas antes de enviar uma CAT ao e-social, devemos levar em consideração o que está na legislação da NR1. Toda empresa, quando acontecer acidente, deverá ter uma investigação do acidente, se documentar com isso. Não é só preencher a CAT e transmitir para o social. Se chegar você enviou a CAT e em algum momento algum auditor ou o próprio e-social ou a própria Previdência solicitar essa investigação, né, de acidente e a empresa não tiver esse documento, ela está descumprindo uma norma legal trabalhista e aí sim será multada. Temos também as informações de onde eu vou preencher o evento S2240, que é o LTCAT, o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. Não basta só, pessoal, ter o LTCAT. Uma das condições, o pessoal pensa sempre assim, fazendo o LTCAT, resolveu o meu problema? Agora eu estou tranquilo, não preciso mais, é só enviar isso para o social e acabou. Eu fui lá, fiz a visita, desenvolvi o LTCAT, enviei para o social. Não, é preciso também o PPRA ou o PGR, que o PGR substitui o PPRA agora a partir de janeiro. E nesse documento, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, ele vai definir medidas para a gestão. Imagine vocês que eu faço meu LTCAT para atender o e-social, o laudo lá da aposentadoria, e o trabalhador ele está exposto a um ruído. Só que no LTCAT está dizendo lá que tem que usar o protetor auricular. Usando o protetor auricular, vai descaracterizar a aposentadoria especial. Aí no LTCAT está perfeito. Para o e-social, o EPI é eficaz? Sim, está perfeito. Mas se a empresa não tem o PGR para fazer a gestão, isso é entregar periodicamente protetor auricular, treinar aquele trabalhador para usar o protetor auricular, fazer a higienização, vistoriar, fazer inspeção, né, verificar se aqueles trabalhadores... Não adianta estar tudo bonitinho no laudo, mas lá os trabalhadores não usam os protetores auriculares. Isso não vai valer de nada e vai garantir ao trabalhador o direito à aposentadoria especial. Um dos grandes problemas também que acontece no e-social e do PGR é a falta de gestão. E aí podemos acumular ali um passível muito grande por falta de gestão. E eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que em 10 de janeiro eu visitei uma empresa e nessa empresa eu vi que o trabalhador, né, estava exposto a ruído. Vou pôr exemplo, 90 decibéis. Enviei para o e-social 10 de janeiro, 90 decibéis. No próximo mês, esse trabalhador, ele saiu daquele local e foi transferido para outro, onde não tem mais ruído. E ficou, por isso, trabalhando nessa nova função, sem exposição ao ruído, por 1 ano. O que vai acontecer? Lá no e-social, enquanto eu não enviar um novo evento, né, dizendo que esse trabalhador mudou o setor dele, mudou o ambiente, não está exposto, lá vai continuar seguindo a data como se tivesse exposto. Se eu pegar agora 10 de janeiro, enviar que está exposto a ruído, mas eu não tenho essa gestão, o encarregado, o líder, mudou já para outro setor, e não tem mais exposição, ficou o ano inteiro. Quando o trabalhador imprimir aquele PPP, vai sair dizendo
que ele ficou exposto de janeiro a dezembro a ruído acima dos limites de tolerância. E ele pode pegar esse papel, imprimir, levar para o advogado e ganhar uma insalubridade, por exemplo. Por quê? Porque como ele mudou de setor, a empresa já não entrega mais protetor auricular para ele. Agora ele está trabalhando ali no administrativo, tudo, né? Não precisa mais entregar protetor ali, como ele vai trabalhar no escritório, para que eu vou entregar protetor? Não tem mais ruído. Mas pro e-social, continua lá que ele está exposto. E se ele entrar na justiça, pegar um advogado, a empresa não vai ter ficha de EPI, não vai ter treinamento, não vai ter nada. Ele vai ganhar 1 ano aí de insalubridade. Né? E percebam que enquanto mais tempo não atualizar essa informação, vai continuar essa exposição. Né? Então, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, traz essa gestão justamente para impedir que isso aconteça, né? Essas modificações que possam acontecer na empresa. Temos ali as multas, né, que variam muito. Né? Tem uma legislação recente, inclusive, que a partir de... Deixa eu ver aqui a data certinha. A partir de dezembro agora, já vão entrar as novas multas para o e-social. Não sei se vocês acompanham os grupos, acompanham o Diário Oficial da União, né? Saiu uma portaria, deixa eu pegar aqui o nome da portaria aqui, que de cabeça é tanta legislação em tão pouco tempo que a gente a cabeça às vezes da gente nem funciona mais, né? Cada vez é uma coisa. Aqui tem a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, portaria 667, de 8 de novembro de 2021. Não sei se vocês estão sabendo disso, né? Se vocês acompanham isso. Pessoal da contabilidade também, né? Não sei se vocês viram essa portaria. Vou compartilhar aqui com vocês, ó, aumentar um pouquinho. Portaria 667, de 8 de dezembro de 2021. Nessa portaria, pessoal, né, tem todas as informações sobre as possíveis multas, né, que possam acontecer e como vai funcionar. Artigo das obrigações cumpridas por envio de informações pelo e-social. O empregador obrigado ao e-social que não prestar informações na forma e prazo estabelecidos, né, ou apresentar com correções, ou omitir informações, ficará sujeito à multa prevista no valor de R$ 425, acrescidos de mais 425 por trabalhador que tiver informação que o trabalhador foi prejudicado com data de admissão, data de nascimento, CPF, tem informação relativa à rescisão, tem multa aqui relativo às outras competências e por aí vai. No final dessa portaria também, vocês vão ter lá o anexo das multas também, que já foi estabelecido. Ó. Isso tudo para dizer o seguinte, pessoal, tem que cumprir o e-social, porque se não cumprir o e-social, a multa é X. Agora já ficou estabelecido, né, valores ali para ser cobrado das empresas. E quando que funciona essa portaria? Se você pegar aqui, ó,
esta portaria entra em vigor 10 de dezembro, daqui 20 dias. Daqui 20 dias está habilitando o E-Social para gerar multas ali para quem não cumprir essas obrigações legais. Perfeito? Até aí, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Acho que o pessoal está assustado. Tranquilo? Para os eventos de saúde e segurança do trabalho, nós vamos ter 3 eventos aqui. Eu vou dar uma passadinha bem rápida aqui para vocês, né? Como é mais uma questão de uma live aí para tirar as dúvidas, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas informações importantes. Sobre os eventos. 2210, que é a CAT. Obrigatoriedade para não levar multa. Enviar até o primeiro dia útil ou, em caso de óbito, imediatamente. Tem que obrigatoriamente realizar a investigação de acidente. Esse evento tem ligação direta com o evento 2230, afastamento temporário. Se eu faço uma CAT dizendo que o trabalhador vai ficar afastado, automaticamente eu tenho que enviar aí o afastamento através do evento 2230. Tá? Ô, Michel, posso fazer uma pergunta? Claro. No caso da investigação, ela tem que ser apenas em caso de acidente típico, né? Trajeto não, ou também? Também. Entendi. Também. Inclusive até em casos de doenças ocupacionais. Mas Não. aí, no caso normal, como normalmente acontece, a pessoa tem um atestado, ela vai para o INSS, vamos imaginar, a perícia dela é agendada para um mês depois. E aí, na hora da perícia, é identificada essa doença ocupacional. Aí, no caso, como que a gente deve proceder? Se foi, nesse caso, Vanessa, você está falando se teve um nexo, né? Epidemiológico relacionado. Isso, nexo. Isso, aí cabe ao médico do trabalho participar, né, junto com o médico perito do INSS também, nesse momento, e trabalhar junto para verificar se teria mesmo ou não esse nexo, fazer essa investigação, essa triagem pela atividade desenvolvida pelo trabalhador. Então, essa participação do médico do trabalho é muito importante nessa fase, no caso de doenças. Então, mas aí a gente a gente teria que enviar, não enviaria a comunicação de acidente porque não é um acidente, é o nexo. É isso, né? Se o médico do trabalho, quem determina a emissão de CAT por doença relacionada ao trabalho é o médico. Se o médico não solicitou, então não é realizado. Tá, ok. Tá? Ali o pessoal tinha perguntado para mim também, a portaria eu coloquei lá, tá, pessoal? O link lá do Willi tinha perguntado, eu coloquei o link da portaria lá no chat, que estabelece ali os critérios de multa. Vou ser sincero para vocês, é tanta mudança que eu não consegui ler a tempo ainda, viu, gente? É muita informação. Nesse dia saiu várias portarias ali, uma ligada à outra. Essa investigação de acidente, só para vocês terem uma noção da importância e da ligação que ela tem também, fora o E-Social, mas na questão trabalhista, nós temos um documento agora que entra também em janeiro, chamado PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Na legislação da regra trabalhista, NR1, ela estabelece o seguinte: toda ocasião que acontecer um acidente ou um acidente típico, né, Vanessa, ou doença relacionada ao trabalho, eu devo atualizar o meu PGR daquele ambiente, ou daquela função, ou daquele setor, depende de como você fez o documento. E isso é passível de multa também, e tem ligação direta com o E-Social.
Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço o envio da CAT e no E-Social vai estar documentado. CAT realizada 19 de novembro. Aí eu peço o auditor ou o sistema da Previdência pede, por favor, me envie aí, né, os últimos PGRs aí, o PGR, os últimos feitos, as últimas atualizações do ano. Só que só vai ter um PGR que foi feito, né, no começo do ano. E teve um acidente dia 19 e não foi atualizado esse documento. Então, neste caso, a empresa pode ser multada. Na verdade, tem um nexo ali de ser multada por não ter atualizado. Então, olha a importância da investigação ter ligação com o PGR também. Tá? Tem vários critérios, tem várias malhas assim, que estão sendo criadas assim, para ser unificada nas legislações trabalhistas e previdenciárias. Por quê? Toda vez que acontece um acidente, a empresa precisa investigar e precisa adotar medidas para que aquele acidente não ocorra de novo, novamente. Por isso a necessidade da atualização do PGR de forma obrigatória quando acontecer acidente, e isso também influencia na data das emissões da CAT. O evento VS 2220, ele trata do ASO. Ô, Michel, posso só finalizar com mais uma pergunta? Claro, fique à vontade. A questão da investigação. No caso, a investigação, ela vai ter que ser apresentada apenas se for solicitado, é isso? Ou a gente vai ter a obrigatoriedade de já enviar esse documento? Não, por enquanto não. Por enquanto não. E assim, existe um prazo hoje, eu não sei se existe um prazo para ser finalizada essa investigação. Não existe prazo. Uhum. Aí, no caso, vai ser, conforme solicitação, normalmente vão apresentar um prazo para entrega. Isso mesmo. Vai ser isso, né? Sim. Tá, ok. Isso mesmo. O evento S2220, ele trata do ASO. O ASO eu posso enviar até o 15º dia do mês subsequente ao da realização, mas isso não implica ali de... Isso não implica que eu posso fazer o ASO a qualquer momento. Eu continuo tendo que seguir todas as regras ali, né? Trabalhistas. Não é simplesmente porque lá está até o dia 15 que eu posso fazer o exame médico a qualquer momento. Existem regras. O que conta aqui é que eu posso transmitir isso ao E-Social, o evento com os dados do ASO, até o dia 15 do mês subsequente. Tomando cuidado com algumas informações. Por exemplo, como eu expliquei antes, se o trabalhador for desligado, se de repente o trabalhador fez um ASO de demissão e for desligado do E-Social, com o evento S2299, eu já não consigo mais transmitir o ASO. Então, eu tenho que tomar cuidado aí com esse prazo também. Ele também tem ligação direta com o evento S2230, que é o afastamento temporário. Devo tomar muito cuidado, né? É muito comum a empresa pedir para o trabalhador fazer exame médico periódico nas férias, quando está afastado, né? Se o trabalhador foi enviado, né, a empresa enviou que ele está afastado das atividades, enviou o evento chamado 2230, e nesse período o trabalhador realizou o exame periódico e a clínica transmitir isso para o E-Social, é multa na certa. É cair na malha fina na certeza, né? E a multa pode variar ali de 400 a 42 mil reais, que nós vimos ali, né, na legislação, na portaria 667. Tomar cuidado com esses cruzamentos, pessoal, é muito importante. Novamente, a ligação de SST e IDP tem que estar 100%. Também o controle de exames, né? Os exames têm que ser aqueles obrigatórios na legislação, nas normas regulamentadoras e principalmente na NR7, como, por exemplo, dizer que o trabalhador está exposto a ruído e deixar de fazer audiometria. A empresa não quer fazer audiometria, só quer fazer o exame clínico.
mas você enviou que estava exposto a ruído. Multa na certa, né? E também temos aquela questão das obrigatoriedades que já constam lá na NR7, no próprio PCMSO. E por último, nós temos o evento S2240. Pessoal, só uma dica importante. O evento do ASO aqui, para complementar, eu só vou enviar os ASOs para o e-social, aqueles que foram feitos após a data da obrigatoriedade do e-social, tá? Então, qual que é o grupo 1? 13 de outubro. As empresas do grupo 1 só vão enviar essas informações de ASO, só os ASOs feitos após 13 de outubro. Grupo 2 e grupo 3 só irão enviar essas informações após os ASOs realizados após 10 de janeiro. Lucimara, boa tarde. Oi, Michel, boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Eu observo que existem alguns laudos em que é colocado no agente ruído a informação dela como qualitativa, certo? Certo. Isso ocorre quando não houve a medição. Quando houver o reconhecimento do risco, mas não houver a medição, como que essa informação vai para o e-social? Na legislação, existem alguns riscos que obrigatoriamente, para serem conclusivos, exigem avaliações quantitativas. Então, o LTCAT, ele é conclusivo, ele tem que ter conclusão, né, que é o documento que alimenta o evento S2240 aqui que nós estamos vendo, né? Essa informação, que nem nós temos aí a ligação direta com a folha de pagamento, né, para dizer se tem ou não direito ali à aposentadoria especial, se eu não realizar a avaliação quantitativa, sendo que na legislação está dizendo que aquele risco tem que ser avaliado, o meu laudo fica inconclusivo e a informação para o e-social também não consigo transmitir assim com a qualidade, ficando passível ali de notificações. Eu vou citar um exemplo aqui para você, Lucimara. E aí vocês também me ajudem, né, para vocês entenderem melhor como que funciona. No evento 2240, eu tenho que dizer que risco que está exposto, e se existe EPC eficaz, e se existe EPI eficaz. Como que eu vou preencher, por exemplo, o evento S2240, dizendo, vou pegar um exemplo que todos vocês já conhecem, muitos profissionais já conhecem. Ruído. Se eu colocar ruído qualitativo, respondam para mim, por favor. Os que quiserem, aí eu sentirei à vontade, porque eu sei que todos aqui já são bem experientes. Ruído qualitativo. Aquele protetor auricular que o trabalhador está usando. É eficaz, sim ou não? O que vocês acham no ruído qualitativo? No meu ponto de vista, aquilo que você não mede, você não tem uma evidência, você não consegue dizer se aquilo é eficiente ou não, né? Sim. Poderia dar uma brecha aí de uma notificação, uma outra condição, sendo que está fugindo dentro da legislação que estabelece a obrigatoriedade para que o ruído seja quantificado? Percebam que se eu enviar um agente nocivo que tem que ser quantificado e eu enviar como ele não quantificado, e ele dá a legislação para concluir se o ruído dá ou não direito à aposentadoria especial, que é isso que o e-social está pedindo da SST, né? Isso eu estou dando um exemplo do ruído porque vocês conhecem, para depois a gente falar dos outros. Mas se o ruído é obrigatório fazer a avaliação para concluir se dá ou não direito à aposentadoria especial, para saber se um EPI é eficaz ou não,
como que ficaria? Essa informação ficaria distorcida dentro do e-social e daria margens para notificações. Entenderam? Sim, eu entendi, Michel. Eu falo isso assim porque a gente vê muitos laudos, né? E aí a gente vê agora, né, a importância desses detalhes, né? Porque Concordo. é bem crítico isso, né? Muito crítico. Né? Você está fugindo do que está pedindo na legislação. Michel, Sim? você está acompanhando o chat ou não? Deixa eu verificar aqui. Não, é uma pergunta da Rosângela. Ela perguntou sobre as empresas do grupo 1 e 2 sem riscos ambientais. Como que fica a questão da desobrigação? Ah, perfeito, perfeito. O pessoal depois ali colocou, né? Como que vai saber? Não dá para saber, né? Só completar esse raciocínio. Pessoal, não tem como. No manual de orientação da aposentadoria especial, que trata essa conclusão, que é o que o governo quer saber agora, não dá, né? Com certeza, você enviar ruído qualitativo, você vai receber uma notificação, né? É um tiro no pé, na verdade, isso, né? É uma informação que não tem base legal. Um dos campos do e-social chama-se técnica utilizada no evento 2240. Qual que é a norma, qual que é a legislação que você está colocando ali que fala que o ruído é qualitativo? Não, Michel, não tem isso na norma. Na NHO 01 da Fundacentro fala que tem que ser quantificado. Na NR 15 fala que o ruído tem que ser quantificado. E aí? Não tem jeito, eu estou fazendo fora da legislação, né? Eu estou criando um elemento que vai dar margem para... vai ser um tiro no pé. É isso aí, o Luiz colocou lá, vai receber notificação quantitativa e vai forçar, né? E fora o risco de correr o risco de tomar uma multa, né? O que nós vimos lá naquele artigo 81 da portaria? Eu vou responder já, mas deixa eu só colocar aqui. O que está dizendo lá na portaria 667 que eu coloquei para vocês, artigo 81, né? Quem não enviar, prestar informações dentro do prazo, que a gente está vendo aí os prazos, né? Ou apresentar com incorreções, né? O que é isso? Fora da legislação, né? Ou omitir informações para fazer, beneficiar e prejudicar o trabalhador. O trabalhador, pessoal, está sendo prejudicado. Se você enviar ruído qualitativo, o trabalhador está sendo prejudicado ao direito da aposentadoria especial, não dá para saber. Vocês riem, né? Mas isso é sério. Então, assim, todos que são quantificáveis tem que ser vibração, tem que quantificar. Não, mas vai ficar caro. Tem que quantificar, gente, tem que quantificar. Se for identificado... Michel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, sim. Deixa eu te falar, Joia. Eu queria tirar uma dúvida referente ao ruído. O que der acima de 85 decibéis, mesmo eu tendo o EPI sendo eficaz, os controles, tudo certinho, eu tenho que recolher para aposentadoria especial? Segundo o laudo, segundo o LTCAT, segundo o decreto 10.410, ele estabelece que o uso de medidas protetivas que possam atenuar, né, a exposição abaixo dos limites de tolerância descaracteriza a aposentadoria especial. Agora, nós temos dentro da própria Previdência Social uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fala que acima de 85, mesmo com o uso dos EPIs, não descaracteriza, né? E aí não atenua. O pessoal está falando muito daquela ARI, né? Isso. 664. Isso mesmo, Mariane. O que eu recomendo? O que eu estou passando para as empresas? Eu faço o LTCAT aqui, de 86. Envio por e-social como 86 e envio que o EPI é eficaz. Pronto, isso daí, ponto final. Não, mas, sim.
Mas tem mais agora ainda. Mas eu aviso, comunico ao jurídico da empresa ou ao escritório de contabilidade da empresa, dizendo da seguinte maneira, ó, no meu laudo não caracteriza. Porém, existe essa decisão da ARE 664335 que a Previdência pode sim cobrar, e em cima disso, vocês deveriam estar pagando 6% em cima do salário bruto daqueles trabalhadores. Quem que vai decidir se vai recolher os 6% ou não vai recolher os 6%? O jurídico, no caso. O jurídico. É ele que vai estar na mão dele. Na nossa mão não caracteriza. E aí ele tem decisões judiciais, nós temos que jogar sempre na mão do jurídico. Tá ok. Obrigada. Imagina. Da Rosângela tinha perguntado, e sobre as empresas do grupo 1 e 2, sem riscos ambientais, como fica a questão da desobrigação? Na verdade, não tem como desobrigar, né? Mesmo a empresa sendo grau de risco 1 e 2, ou 3 e 4, todas as empresas devem ter o LTCAT, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, assinado por médico engenheiro, com a conclusão que descaracteriza a aposentadoria especial. Né? Isso é uma informação muito importante, vocês saberem diferenciar. Essa pergunta da Rosângela é bem pertinente. Né? Ela está perguntando porque no PGR da NR1, empresas de grau de risco grupo 1 e 2, empresas MEI, ME e EPP, que na avaliação preliminar não tiverem risco físico, químico e biológico, estão dispensadas do PGR, que é legislação trabalhista. Como nós estamos falando no E-Social de LTCAT, é legislação previdenciária, e aí não tem jeito, é obrigatório para todas as empresas terem o LTCAT. Sempre foi obrigatório, mas as empresas nunca fizeram. E tem que laudar também, né? Por não ter, tem que ter alguém responsável, né, Michel, para afirmar, laudar que não existe o risco, né? Isso mesmo. Por quê, pessoal? Nesse evento 2240, ele vai o nome, né, do médico ou do médico do trabalho ou engenheiro. Não é do PPRA que a gente vai tirar essa condição. E nós estamos falando aqui, pessoal, de laudo. E quando a gente fala de laudo, tem uma responsabilidade muito grande. Tem a vida de trabalhadores ali que você, se não for conclusivo, se não tiver uma responsabilidade de um profissional habilitado, você pode estar tirando o direito daquele trabalhador. Então, por isso que não pode ser PGR nem PPRA. Né? E a própria legislação previdenciária já fala. As informações do PPP é com base no LTCAT. Tá? Muito bom. Michel, sim? Tem bastante coisa ainda? Não, acabei aqui, eu só ia falar a última conclusão só minha. É o seguinte, pessoal, tomem cuidado com a lotação tributária. Ela cobra impostos. Né? Essa lotação tributária está ligada a serviços de terceirização e cessão de mão de obra. Tem muito contador e tem muito SST que faz documento, quando tem terceirização, um documento único. E aí o trabalhador, quem é contador, quem é da contabilidade que está assistindo, sabe disso. Se o trabalhador, eu tenho uma empresa só para concluir aqui, que eu vou liberar vocês, se eu tenho uma empresa de limpeza, e os meus trabalhadores, um está no shopping, outro está no comércio, outro está na metalúrgica, outro está na construção civil. O seguro de acidente de trabalho, eu estou recolhendo tudo em cima de uma lotação tributária. Só que para o E-Social, eu vou ter que informar o CNPJ onde ele está terceirizado. E ali onde ele está terceirizado, a tributação pode ser diferente. Às vezes, o contador está recolhendo em cima de 1% dos 30 trabalhadores, só que tem 10 que trabalham em metalúrgica, trabalham em obras, e aí está devendo, está negligenciando 2% do seguro do acidente de trabalho.
E isso daí a Previdência, a Receita Federal pode cobrar das empresas aí que estão deixando, já que na Saúde e Segurança do Trabalho informou o CNPJ do local onde ele estava, que está trabalhando, que está terceirizado. Tá bom? Muito obrigado. Deixo aí aberto aí as perguntas e desculpe até se eu passei um pouco do horário aqui. Michel. Michel? Sim? Nós vamos passar agora para o Israel, só para ele dar uma explanação para a gente aí um pouquinho de onde que o sistema sênior consegue estar ajudando a gente aí nessa movimentação. Perfeito. Aí. Obrigado. Desculpa também, viu, Israel? Oh, tranquilo. Tava aqui aprendendo aqui, anotei um monte de coisa aqui, Michel. Bom, gente, seguindo aí a informação que o Michel colocou, né? Quando a gente vai falar de software, a gente não fala de software sem ter a especialidade do processo. Então, toda a informação que, né, o Michel trouxe, ela entra no projeto, mas ela já vem aí com as melhores práticas ligadas ao processo, e aí a gente pega essas informações e olha para uma ferramenta, e essa ferramenta fica responsável por receber esses dados e, obviamente, transmitir para o social. Então, basicamente, eu vou fazer um resumo aqui sobre essas informações. A Sênior, falando um pouquinho da Sênior, né? Eu vou aplicar vou resumir o que o Michel colocou de melhores práticas olhando para a Sênior, que a ferramenta que a gente trabalha, porém, levem o que eu vou falar aqui para qualquer ferramenta que vocês tenham, qualquer situação que vocês tenham ligada aí, porque, gente, é uma área que ela veio até por uma necessidade caminhando para a área de tecnologia cada vez mais rápido. Eu acho que, assim, é a área que talvez mais sofreu porque as empresas não investiam em tecnologia, né? Quando a gente fala da folha de pagamento, sempre houve um software de folha de pagamento. Quando a gente olha ali para saúde e segurança, de certa forma, uma boa parte dos projetos que eu participei não existia software, né? Então, todo mundo está tendo que correr, o Michel está até estudando aí a parte de programação para ficar mais próximo, e assim, gente, é uma realidade, né? Eu não vejo hoje o funcionamento de uma área, principalmente uma área tão delicada como é a área de SST, se não tiver a junção de boas práticas de processo com uma boa ferramenta, tá? E aqui eu vou trazer o exemplo, a Sênior, ela tem todo o portfólio ligado à área de gestão de pessoas, segurança e medicina, a gente chama de um módulo, mas é um módulo específico, né? E aí aqui tem um resumo. A Sênior, ela sempre constrói as soluções baseadas na legislação, então vocês podem observar aqui, a Sênior cita que a ferramenta atende às normas, as NRs 4, 5, 6, 7, que são as premissas ali para uma boa ferramenta de gestão. Aqui são todos os processos, tá? Então, eu não vou entrar no detalhe de cada um, né? Eu vou só separar entre... Quando a gente olha para uma ferramenta de segurança e medicina ou para o dia a dia, é importante observar se a solução que vocês têm para o dia a dia é uma solução que te traz interfaces para você fazer a gestão de saúde e segurança, ou seja, eu estou realmente fazendo a gestão de saúde e segurança, fazendo a gestão da CIPA, fazendo o controle do plano de ação, brigadas, enfim, toda a parte de processo, e simplesmente a entrega do social, que também não está errado, mas cada empresa tem a sua estrutura, então é importante entender essa expectativa para não ter uma ferramenta que não vai conseguir atender a necessidade. Tem a necessidade do social, mas tem a necessidade de tudo que o Michel comentou. São vários critérios que eles têm que ser muito bem definidos e, consequentemente, muito bem alimentados na ferramenta, né? Então, aqui um exemplo aí, tudo que o Michel citou está dentro da ferramenta da Sênior, e aí a mesma coisa vale aqui para a parte de medicina, né? Então, todas as NRs, como eu falei, a legislação, ela é a base da Sênior, né? A Sênior foi construída em cima disso, então ela tem isso muito forte, que ela leva para o mercado, e quando a gente vai para a medicina, é um exemplo, por exemplo, de gestão, né? Eu vejo
muita gente ainda controlando o periódico, não periódico em planilha. Então, você pode ter uma ferramenta que te dá isso de forma prática, né? Você tem ali o PPRA, você cria o PCMSO e a ferramenta começa a trabalhar para você, né? De maneira que você tenha tempo para atuar em atividades mais nobres, né? E aí, seguindo, né? Falei que tem a solução de segurança e medicina, agora vamos entrar um pouquinho no e-social. Quando a gente fala do e-social, a gente precisa entender qual é a estrutura das empresas. Como assim? A gente tem empresas que têm a estrutura interna, tem o engenheiro de segurança, tem o médico do trabalho, e toda a elaboração da documentação, dos critérios e medições são feitas internamente. Esse é um perfil. Tem outro perfil, que é o que terceiriza todo esse trabalho, né? Ou seja, não tem internamente essa estrutura, porém terceiriza para uma empresa fazer esse trabalho, ou mais de uma, né? Uma para a parte de segurança, outra para a parte de medicina, enfim. E o que a Senior traz, né? Como solução? Obviamente, se eu tenho toda a estrutura interna, ou eu tenho alguém para poder fazer a alimentação desses dados, falando de PPRA, você pode usar o segurança e medicina, você pode ter uma ferramenta como essa. Mas existe outra. Como assim? Tem uma outra solução que chama Integrador SST. A Senior, em parceria com outros softwares especialistas na área de saúde e segurança, criou algumas integrações, né? Isso surgiu da SOC, não sei, acho que a maioria que deve conhecer, a SOC é uma ferramenta bem relevante no mercado, né, de gestão de saúde e segurança, só que a Senior está construindo com outros fornecedores especialistas. Mas assim, vamos lá, né? Mas por que uma integração? O que tem a ver essa integração? Agora é o que eu falei para vocês. Levem isso para o dia a dia. O que é importante a gente lembrar? Não existe e-social de folha e e-social SST. E-social é um repositório de informações ou de prestação de informações ligadas a pessoas. Ou seja, toda a informação ela é única. Se ela é única, então pensem no seguinte, quando você vai transmitir um 2240, por exemplo, que é a exposição, é o ambiente e tudo mais, você vai transmitir de quem? De um colaborador. Esse colaborador já tem que ser provavelmente já foi enviado pela folha de pagamento. Na folha de pagamento existe a matrícula social. Então, para você poder enviar o 2240, você vai precisar dessa matrícula social. Sem ela, você não vai conseguir enviar. E aí a gente começa a perceber o quanto existe um despreparo no mercado para esse processo. Por quê? Eu tenho minha folha de pagamento, eu tenho a empresa que faz, o meu parceiro que faz ali o trabalho ligado a riscos e tudo mais, eu tenho um outro parceiro que faz ali o trabalho ligado à parte médica, né? Ok, só que o que acontece? Vamos pensar no processo. A matrícula social está na folha. A área de segurança é um outro software com outro método e vai gerar o layout 2240. Então, vamos pensar na prática, né? O pessoal da folha tem que mandar para a segurança a matrícula social, as admissões, as movimentações, para que a área de segurança crie o arquivo e faça a transmissão. Então, olha, e além disso, obviamente que a responsabilidade do e-social é do empregador, então ele tem que armazenar o recibo. Ou seja, esse sistema desse parceiro que transmitiu vai ter que me mandar o recibo para eu poder armazenar na minha ferramenta de folha. Olha como vira um quebra-cabeça, né? A mesma coisa vale para um ASO. Você vai mandar um ASO de quem? De um colaborador que está na folha, né? Então, eu percebo particularmente um despreparo em relação a essa visibilidade, porque tá todo mundo olhando assim, eu entrego lá para o parceiro e beleza, é a obrigação dele fazer, que foi um ponto que o Michel abordou. E não é verdade. O e-social continua sendo do empregador. Como nós vamos transmitir, aí entra a questão da tecnologia, do software. Só que lembre-se, se todas as informações, se o colaborador está num lado, o PPRA por GHE, o PGR, toda a estrutura de risco está em outro, e a parte médica, né, ou lançamento de ASO está em outra, como que essas informações vão se amarrar? Outra pergunta, se você tiver um erro de layout,
quem que vai ficar responsável por corrigir? Quem que vai lá abrir o layout e olhar e falar, opa, tem um campo aqui que não foi devidamente preenchido? Porque um ponto que o Michel colocou é que o software pode auxiliar nessa gestão. Ou seja, se eu tenho, agora de novo, vou trazer para o mundo da Sênior. O cliente que tem o Segurança e Medicina nosso integrado com a Folha, toda essa auditoria, ela é automática. O sistema não vai deixar fazer um envio sem respeitar algum campo, sem respeitar a cronologia de envios, não vai deixar enviar uma coisa posterior à outra. Enfim, o sistema vai conseguir trazer essa auditoria. Mas e quando a gente tem 3 softwares envolvidos no mesmo assunto? Isso não vou dizer que é um problema, mas é uma coisa que tem que ser muito bem alinhada, muito bem esclarecida. Esse integrador, ele vem para quê? Por exemplo, com a SOC, né? A SOC que já está toda pronta aqui. A Sênior consegue pegar as informações que estão na folha, pegar as informações que estão no SOC e disparar para o social. Ou seja, a Sênior criou essa interação entre as duas ferramentas sem que haja algum tipo de intervenção manual. Então, volto no ponto, né? É importante observar isso, independente do fornecedor, a Sênior resolveu dessa forma. Ela tem um produto que é dela, que obviamente quando está com a folha traz uma segurança muito grande, porque está tudo amarrado, está tudo na mesma base. Tem uma solução que integra com alguns softwares, não todos, observem que só a SOC está 100% pronto. Está vendo que tem aqui a integração de dados de colaborador, integração de eventos do social? Por quê? Em teoria, tem que ter os dois juntos para poder ter o funcionamento dos envios, tá? Eu não tenho meu software totalmente diferente. Até o Michel compartilhou uma experiência esses dias que ele ia transmitir, aí ele recebeu o layout, a informação lá da empresa, né? E ele viu que a matrícula social não respeitava um critério específico. Até brinquei com ele que ele perdeu um dia para descobrir isso. Ou seja, aí eu volto numa outra pergunta. É responsabilidade do Michel fazer esse tipo de trabalho? Aí é onde a gente tem que começar a enxergar o futuro, né? A gente não pode ter esse tipo de esforço, até porque um dia do Michel, ou um dia de vocês, tendo que analisar arquivo para saber se quem gerou, se quem não gerou, ficou faltando, vai começar a ter um impacto financeiro, né? Uma mão de obra ali perdida, e ela não está mapeada, tá? A maioria das empresas que eu vejo que é terceirizado, esse terceiro não tem esse processo, essa estrutura, essa dinâmica bem mapeada. Então, assim, eu vejo que a gente... o primeiro grupo meio que está indo meio goela abaixo, mas normalmente o primeiro grupo tem uma estrutura até de investimento maior. Então, consegue comprar uma ferramenta, criar uma integração, enfim. Agora, quando a gente começar a caminhar, vai para o segundo grupo, que é um outro perfil, um outro poderio financeiro, não está se preocupando com essa troca de informação, como isso vai funcionar, né? E, de novo, quem responde pelos envios do e-social não é o parceiro, é o empregador, porque o e-social é do empregador. Outro ponto que o Michel colocou, depois que fecha a folha, o fechamento normal, que é o 1299, não se envia mais nada. E isso é um fato. Então, não deu tempo de... Essa informação que eu falei para vocês, que ela está toda manual. Não deu tempo de trocar, não deu tempo de mandar, não deu tempo de receber. O pessoal da Folha não vai ficar esperando. Eles vão fechar. E pior, pelo menos com base nos nossos clientes, a maioria fecha a Folha não no dia 15. A maioria fecha no dia 7. 7, 8, por quê? Porque o pessoal já vem acostumado ali com a FGTS, então todo mundo meio que manteve a mesma regra, 7, 8, 9, salvo exceção agora que está entrando aí o terceiro grupo, até teve a prorrogação para hoje, né, o último dia, mas, então, até esse fechamento da Folha tem que estar muito bem casado com essa troca de informações ligadas à saúde e segurança. Depois que fechou, não envia mais nada. Puxa, ficou faltando um ASO aqui. Tem que pedir para o pessoal da Folha reabrir a Folha, transmitir o ASO e fechar de novo. Então, percebam que, em partes, a gente tem um quebra-cabeça que é importante deixar claro papéis e responsabilidades.
E como isso vai funcionar. Porque, em teoria, você definiu, só que quando tem problema, como o exemplo que eu citei ali do Michel. Então, pensando na Senior, que eu falei, né? A Senior, ela tem a solução que vai além de fazer os envios do e-social, porque tem aqui um mensageiro, então a informação nasce aqui, ele já audita, já cruza com a folha, dispara, mas também tem as ferramentas de gestão. Quando a gente vai só para a entrega do e-social, aqui, obviamente, está contemplado, e tem mais essa alternativa aqui. Isso falando de Senior, tá? Eu estou vendo muita gente falando de arquivo, eu vou mandar arquivo para lá, vou gerar o XML e mandar para o pessoal da folha. Gente, isso vai virar uma loucura, tá? Se não ficar bem alinhado, bem validado, se for para fazer, já tem ambiente de homologação, já começa a fazer os testes, principalmente o grupo 2, grupo 1 já foi, né? Enfim, então, são alguns pontos que eu queria trazer aqui como referência, falando de sistema, né, de tecnologia. Outra questão que é importante observar, o e-social, a obrigatoriedade, ela se dá a partir de março de 2022, a mudança para o layout simplificado, que é 1.0. Porém, ainda é aceito os eventos de folha no 2.5. Então, eu vou dar um exemplo, o que isso impacta em tudo que a gente está falando. Eu tenho amigos aqui em Ribeirão de empresas que o software deles de folha determinou que só iria gerar, ele teria que mudar totalmente para o layout simplificado. Por quê? Porque a parte de saúde e segurança, ela só é no simplificado, ela não é no 2.5. Então, percebam que tem aqui uma transição de versão. Então, será que o sistema de folha de pagamento, se você vai fazer esse trâmite de mandar, de trocar arquivo, de fazer leitura e usar o mesmo mensageiro, será que ele está preparado para trabalhar com essa estrutura? Como que a Senior fez? A Senior não obrigou os clientes a mudar para o 1.0, até para poder dar segurança, e o que for de SST, ela já transmite no layout simplificado. Ou seja, ela trouxe essa responsabilidade para ela. Isso nem aparece para o usuário, é interno. Mas a gente sabe que o layout simplificado, ele já, para SST, é só layout simplificado. Um outro ponto importante do fornecedor, nós estamos falando aí de mudança de legislação, já, né? Não preciso nem falar o quanto a nossa legislação muda, e agora a parte de saúde e segurança vem cada vez mais tendo ajustes, alterações, implementações. Como que esse parceiro vai manter toda essa informação alinhada? Pense, aí agora eu vou trazer para a Senior. Senior, a fábrica fica em Blumenau, nós somos uma unidade especialista em produto Senior, porém a fábrica fica em Blumenau e ela tem aproximadamente 2.000 colaboradores ligados à estruturação da ferramenta. O que isso traz? Traz o seguinte, como que a Senior coloca as implementações para o cliente? Ela, toda semana sai uma versão, ó, isso daqui são versões, tá? Tem que atualizar toda semana? Não, não tem. Tem que observar aqui para ver se tem alguma informação importante. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, vou pegar um exemplo da versão que saiu em 25/6, ó. Versão de 25/6, a Senior fez algumas implementações ligadas à nova redação da NR1. Aí tem tudo que ela mudou aqui e principalmente as funcionalidades da ferramenta. Então, o que eu tenho visto também? Alguns softwares de mercado, talvez os menores, e aí não é demérito, é estrutura mesmo, não estão conseguindo dar vazão ao volume de alterações que a nossa legislação vem sofrendo. O Michel até brincou, né? Saiu uma nota técnica lá, não consegui nem ler. Imagina quem está desenvolvendo o software ter que ler, ter que entender, ter que implementar, ter que testar para soltar para o seu cliente. Então, é um ponto que eu considero relevante, porque eu tenho visto muitas situações, assim, muitos desafios dos clientes ligados a manter a legislação em dia. A Senior, como eu falei, né, a base dela, o que ela coloca como solução para o mercado é legislação. Então, assim, ela garante legislação federal, estadual, ela garante que vai soltar a tempo. E mesmo quando não solta, a gente consegue criar ali um canalzinho para fazer a correção. Mas é importante observar isso, principalmente o software que vocês utilizam, o software que as empresas utilizam,
o quanto isso está alinhado com o tempo da legislação, porque não é demérito, é o tempo para implementar uma alteração. O governo, quando qualquer lei, qualquer medida provisória é liberada, ninguém está preocupado como que aquilo vai ser aplicado. Aí a empresa de software, seja ela qual for, tem que pegar aquela documentação, entender, falar com os órgãos responsáveis, discutir, implementar, testar. Então, tem que ter uma estrutura robusta, tem que ter uma estrutura segura. Cada vez mais a gente está afunilando para tudo ser tecnológico, tudo ser ligado a um software. Então, esse fornecedor... E aí é o que eu falo, né? Hoje a gente está no momento que o parceiro de software, ele não é só de software, ele é realmente um parceiro. Porque tem toda essa estrutura por trás que tem que sustentar, né? Então, e aí, basicamente, o Michel colocou ali os layouts que estão, né, que compõem o E-Social, 2210, que é a CAT, que é a antiga CAT Web, é o preenchimento da CAT, o monitoramento de saúde, que são os ASOS, e as condições ambientais, né? E aí, de novo, eu reforço o que eu falei. A condição do 2240, e aqui tem um fluxo de funcionamento dele, né? Olha lá, envio até o dia 15 do mês seguinte e tal. Ela depende do quê? De informações já pré-definidas de colaboradores. 1060, a admissão, que é o 2200, e toda a estruturação do PGR, do PPRA. E um detalhe, a Sênior, ela determinou que toda a estrutura de exposição, de agrupamento, ela tem que ser por GHE, Grupo Homogêneo de Exposição, porque ela entendeu que é a melhor prática ligada à saúde e segurança. Então, são detalhes que, como eu falei, né, o processo, essa maturidade, boas práticas, ela é cada vez mais importante, e tão importante quanto isso é você ter um parceiro que consiga te dar essa condição, né? Essa condição de pegar suas melhores práticas e imputar na ferramenta para poder fazer aí a transmissão, cumprir as obrigações legais e talvez, né, poder explorar a ferramenta não só para cumprir a obrigatoriedade, mas também para poder fazer gestão, para poder explorar melhor os processos ali, não ficar tudo tão manual, né? Acho que a área de saúde e segurança, ela vem desse manual e agora, nos últimos anos, vem amadurecendo na área de tecnologia de uma maneira, assim, até mais rápida do que a maioria gostaria, né? Então, basicamente é isso que eu queria trazer aqui, tá? O que eu falei, o objetivo, usei a Sênior como referência, mas eu acho que passa muito pelo processo, pelas práticas que o Michel citou, e aí a ferramenta tem que, como diz, né, tem que trabalhar para vocês. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Todo mundo está com o software tranquilo aí. É mais ou menos assim, Israel. Um cotô, um covô. Basicamente. Aí tem que sair, né, mapeando onde vai ter problema, né? Alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Eu vou pedir para vocês... Oi, Lucimara. Lucimara perguntou aí. Meu nome é Duílio, eu queria ter uma dúvida para tirar com o Michel, se ele pode dar uma apoio aqui para a gente. Ou também pode falar. Pode falar, estou aqui. No evento S2240, eu fiz uma carga inicial, né? Referente lá ao dia 13/10. E aí, de 13/10 a 15 de novembro, eu não tive nenhuma mudança de função ou de GHE. Eu preciso dar outra carga? Não precisa. Okay. Só quando houver alteração da atividade ou do CA, do EPI utilizado. Então, neste caso, se não houve alteração na empresa, durante o período de 13 de outubro a 31 de outubro, né, não precisa. E aí o próximo período é de 1º de novembro até 30 de novembro, para verificar se houve alguma alteração. Se não houver alteração, os eventos de saúde e segurança do trabalho, eles são, após a carga inicial do 2240, eles são considerados eventos
não periódicos, isso é, não precisam ser enviados todo mês, só quando ocorrerem situações como a CAT, situação como o ASO, ou alguma alteração no evento nas condições do 2240. Ok, então, certinho. Obrigado, Michel. Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? A Lucimara está com a mão levantada. Na verdade, a minha pergunta era a mesma pergunta do Dúlio, referente sobre a periodicidade do envio desses eventos, né? Se seria de acordo com as alterações de cargo, setor, exames, né? Riscos, né? Então, quando tiver essas alterações, tem que mandar as informações. Eu entendi assim, né? Isso, aí eu vou até complementar, Michel. Primeiro tem uma primeira carga do 2240, que aí são as atividades, as exposições, e aí, de acordo com a movimentação, com os itens que o Michel citou, CA, atividade, exposição, vai gerar um novo 2240 de retificação, de atualização que seja, né? E aí, pensando no 2210 é quando tiver o acidente, e o 2220 quando tiver o ASO com os exames complementares. É isso, né, Michel? Perfeito, isso mesmo. Aí, no caso, a alteração, ela é somente daquele funcionário lá que teve a alteração. O restante fica como está. Não precisa ser atualizado todos os funcionários, todos os riscos e etc. Isso mesmo. Perfeito. Obrigada. Ficar atento, porque, assim, como o Israel ele colocou aqui, né, existem informações que você... Depende como que você criar o seu... fazer a criação lá lá do GHE, do grupo homogêneo, né, automaticamente, na hora que você joga esse trabalhador por aquela nova atividade que ele está exercendo, que você já criou, né, ele automaticamente, o software ele tem essa inteligência de gerar automaticamente o 2240. Então, né, a maioria dos softwares já está trabalhando assim. Entendi. Ô, Michel, só mais uma pergunta. Normalmente as empresas elas acabam mudando muito a marca do EPI, vamos supor, do calçado de segurança, né? De repente eu vou lá e coloco no cadastro daquele funcionário que ele usa o calçado de segurança com o CAX. Aí eu mudo esse calçado de segurança. Essa informação das mudanças de EPI e CA, elas também têm que ser informadas no cadastro do funcionário. Perfeito. Respondendo a sua pergunta, no E-Social, ele é permitido, no layout sobre os EPIs, que trata por risco, é permitido um cadastro de até 50 CAs, né, tendo essa possibilidade aí, visando essa possibilidade aí que pode também ter troca, mas ficar atento também, Lucimara, que, assim, alguns EPIs você não vai informar, não tem essa obrigatoriedade, por não ter ligação a um risco que possa dar direito à aposentadoria especial. Como, por exemplo, o calçado, ele não vai atenuar, não vai servir assim para, a não ser que seja um risco biológico que a pessoa tem que se prevenir, que vai impedir o contato de risco biológico, mas do contrário, por exemplo, o EPI tem que estar ligado a um risco. E a botina, geralmente, assim, é mais para risco de acidente, né? Entendi. É porque eu vi que em algumas plataformas pedem todos os tipos, né? Mas aí os que estariam mais correlacionados seriam os para proteção dos agentes nocivos, né? São aqueles, assim, justamente esses EPIs para dizer se, por exemplo, eles vão descaracterizar ali a condição, se eles vão ser eficazes, né? Por exemplo, isso acontece até com muito PPP hoje em dia. Hoje o PPP, a pessoa vai montar o PPP, o profissional vai montar o PPP, ele coloca lá ruído. Aí no campo do PPP, CA dos EPIs, coloca ruído, aí coloca capacete, óculos, botina, quer dizer, o que é para o ruído? É o protetor auricular, então é só o CA do protetor auricular. E respondendo a sua pergunta, acho que o Israel também pode complementar, se ele quiser, e fica à vontade. Mas dentro do layout é permitido cadastrar até 50 CAs,
né, por risco, por agente nocivo. Isso aí. Obrigada, Michel. Imagina. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui, Michel. É da Marília. Ela pergunta se poderia explanar sobre o aso demissional quando deve ser carregado. Perfeito, eu vi aqui mesmo, tinha esquecido de olhar no chat. Marília, boa tarde, obrigado pela sua participação. O aso demissional, né, dele tem essa possibilidade, né, pelas regras do MOS, do Manual de Orientação Social, que pode ser enviado os asos até dia 15 do mês subsequente ao da realização. Porém, no evento do demissional, eu só vou conseguir enviar o aso demissional se o trabalhador ainda estiver dentro da plataforma do E-Social. Isso é, se o DP enviar que o trabalhador encerrou o contrato e enviar o evento 2299, desligando esse trabalhador do E-Social, o seu aso que você fez, você não vai conseguir mais transmitir ele, porque o trabalhador já não pertence mais ao quadro de ativos. Então, isso é uma informação que você tem que trabalhar junto, ter essa sincronização aí com o pessoal. Qual que é o prazo de enviar o aso demissional? O prazo é até o dia 15, ao mês subsequente da realização, desde que o DP não envie em data anterior. No envio desligamento, o evento de desligamento, tá? Perfeito. Perfeito, Michel, obrigada. Pessoal, eu vou pedir para que vocês abrem as câmeras aí um pouquinho, só para a Vivian fazer um print nosso, e aí na sequência eu já vou passar para a Vivian finalizar. Peraí, deixa eu pentear o cabelo aqui. Como que é? A gente tem que pentear o cabelo? Peraí. Todo mundo passou perfume? Deixa eu me organizar aqui. Vocês pegam... Não é assim que fala, né? Não é assim, abre a câmera, não é assim de surpresa. Fala assim, no final vocês vão ter que abrir a câmera. Agora você chega, abre a câmera assim. Agora é o final. Está aqui distraída aqui. Vai lá, 3, 2, 1. Vamos ir. Prontinho. Coloca filtro, hein, Manu? Vou colocar. Ih, peraí, que saiu bem a caixinha da Ariane aqui na frente. Peraí, vai de novo. 1, 2, 3 e... Foi. Aí. Bom, pessoal, eu quero agradecer a participação de vocês. Agradecer mais uma vez a Sênior, a Manuela, o Israel, o Michel, a Vivian. E o Grupo RH Você está à disposição de vocês, aberto para que todos possam participar de forma gratuita. O site é o gruporhivocê.com.br. Vai ser um prazer receber vocês lá, quem ainda não faz parte. Vivian, eu queria que você finalizasse para a gente. Ok, obrigada, Daiane. Também agradecer a participação de todos. Tem alguns convites para fazer para vocês também. O pessoal que é daqui da região de Ribeirão, nós temos na próxima quinta-feira, está passando aí para vocês? Na próxima quinta-feira, nós vamos ter um evento totalmente gratuito para contadores e pessoal do DP, tá? Então, sobre a responsabilidade dos lançamentos dos eventos de SST. Muitos contadores, né, o pessoal do DP tem entrado em contato conosco, e para que a gente consiga, assim, tirar as dúvidas do pessoal, esclarecer bastante coisa, a gente está fazendo esse workshop totalmente gratuito, tá? Vai ser na quinta-feira, às 19 horas, dia 25, no Hotel Danguinha, aqui em Ribeirão. Então, depois, pessoal, eu vou deixar o nosso telefone e o e-mail aqui no chat, e quem tiver interesse em participar, entre em contato conosco para fazer a inscrição. E nós temos também os nossos cursos que são pagos, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar também no E-Social na SST, quem ainda tem dúvidas, quem precisa aí se atualizar, nós teremos uma turma no dia 26 de novembro, das 9 às 17 horas, presencial aqui em Ribeirão Preto também, todos com o Michel Carvalho,
tá? O Michel Carvalho é nosso mestre aí em E-Social. Então, é um curso aí de quase 10 horas de conteúdo. O Michel, ele faz toda a parte prática, né, passo a passo no E-Social, tem muita coisa bacana. E para quem não é aqui da região de Ribeirão Preto, nós temos também a turma online, que é online ao vivo, transmissão ao vivo pelo Google Meet, como essa reunião aqui, do dia 22 ao dia 24 de novembro, tá? A matrícula pode ser feita diretamente no nosso site, vivatreinamentos.com.br, mas vou deixar para vocês aqui no chat também o nosso WhatsApp e o e-mail para vocês entrarem em contato, tá? Quem tiver interesse aí em aprofundar os conhecimentos em E-Social na SST, é só entrar em contato conosco, tá ok? Daiane. Obrigada, Vivian. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Prazer aí, bastante aprendizado. Então tá joia. Pessoal, obrigada. O Grupo RH sempre está promovendo aí em parceria com os nossos os eventos, né, de forma gratuita. Então, para acompanhar, tem lá o nosso Instagram, que é o @gruporhivocê.com, @gruporhivocê, o site que é .com.br. Fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima. Imagina. Obrigada, pessoal. Tchau, até tchau. a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.